Seja muito bem-vindo ao Da Leão, mais um bate-papo, mais um convidado e mais um assunto. E o assunto hoje é o cristão e o carnaval. O que é que você acha? Dá para ser crente e pular carnaval? Dá para ser crente e ir numa micareta gospel? Bom, esse é um dos pontos que nós estaremos falando aqui, afinal o carnaval está às portas, né? E é muito bom que você tenha uma lucidez acerca desse universo, principalmente se você é um crente, um cristão. Será se a graça ela me veste ao ponto de eu ir para esses ambientes e mesmo assim ainda permanecer intacto, ainda permanecer totalmente incontaminável? Bom, esse é o nosso bate-papo, esse é o nosso assunto e o nosso convidado é o pastor Pablo Arthur. Que prazer, pastor, que satisfação recebê-lo aqui nesse bate-papo. Seja muito bem-vindo. Fica à vontade. Primeiro, obrigado, Vilquias, pelo convite, pela oportunidade. Bom estar aqui com você mais uma vez e juntos a gente falar um pouco aí sobre as coisas de Deus, a palavra de Deus, coisas que são edificantes para a nossa vida. E você que nos acompanha, que assiste, compartilhe aí com mais alguém. Se a mensagem for interessante ao seu coração, divide ela e faz desse momento aí de bate-papo um momento de evangelização, que é o que a gente precisa, encher a rede aí de coisa boa, de coisa que edifica. Pastor Pablo, o senhor tem quantos anos? 45. Vou justificar a minha pergunta. É porque o senhor, apesar de ter 45 anos, é uma pessoa que se comunica bem com essa geração. É. A forma como Deus lhe usa é uma forma que atinge a geração X, a geração Y, né? Ou seja, todas as gerações, elas se sentem amparadas naquilo que o Senhor lhe deu. E considerando, né, que essa é uma verdade, não é apenas uma verdade que eu falo de maneira solitária, isolada, mas tem uma turma, uma galera que tem também esse entendimento. E é por isso desse tema, a questão do carnaval. Daqui a pouquinho, daqui a poucos dias, né, o Brasil será invadido por essa batucada, por esse clima, por esse ritmo, pelos hits, né, que sempre acontece todos os anos, e isso acaba levando muita gente, principalmente a garotada, principalmente a juventude, a ficar ali pensando de várias formas diferentes acerca do carnaval. Porque a gente vê, né, inclusive foi discutido a questão de cristãos, cantores gospel no carnaval, micareta, né? Acho que é assim que chama, com bandas, com cristão, com músicas gospel, cantores gospel ali e tal. O que é que o senhor pensa sobre isso? O que é que o senhor pensa sobre isso? E qual é a sua opinião? E vamos falar um pouco disso à luz da Bíblia. É um tema bastante polêmico, até porque os dois lados vão ter boas bases, né, para defender aquilo que eles acreditam, né? Os que defendem que a gente pode frequentar esse ambiente vão embasar essa decisão a partir desse movimento que é a igreja nesse mundo, sal da terra e luz do mundo. Sim. Então, uma vez que a igreja é sal e que a igreja é luz, ela precisa de fato influenciar onde existe esse ambiente marcado por pecado, por depravação. E essas pessoas defendem que o carnaval é um dos ambientes onde isso é mais exposto, está mais proliferado, e ali é um ambiente de necessidade. E existe um outro grupo que certamente vai embasar a sua decisão no que a Bíblia diz no Salmo 1, que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores, que a gente não deve se deter nesse caminho de pecadores. Então eu acho que os dois lados sempre vão ter base para defender aquilo que acredita. Eu, particularmente, acho que a gente pode estar arriscando demais se envolver com esse ambiente do carnaval. Inclusive, eu acho que a gente pode fazer até uma análise mais ampla disso tudo. Não é só o ambiente do carnaval que tem pecado. Outros ambientes, outras circunstâncias, elas são muito marcadas, né, por essa conduta, por essa postura de oposição a Deus e aos seus valores. Então, eu acho que o cristão ele precisa ter esse cuidado. Não que esse ambiente pode desconstruir a sua fé, não que um lugar pode afetar a sua espiritualidade, mas acho que essa exposição, muitas vezes, ela chega a ser mais um risco do que um benefício.
E eu acredito que a gente, nesse tempo, precisa ter esse cuidado. Precisa ter esse cuidado. Então, eu, particularmente, não gosto desse processo de estar envolvido nesse cenário. E não é nem por esse medo, como eu disse a você, de que a fé seja afetada. Mas o meu medo é que a fé seja banalizada e a fé seja vista como algo que pode se conectar com essa realidade. Eu acho que a fé que nós defendemos à luz da Bíblia Sagrada, como postura, como moral, como conduta, ela é uma oposição clara a todos os valores que são defendidos nesse ambiente. E uma vez que você leva esse exercício de fé ou as práticas dessa fé, como louvor, a adoração a Deus, para dentro desse contexto, você está colocando como uma bandeira levantada, dizendo: olha, nós podemos nos juntar nesse ambiente e está tudo certo. E eu acho que esse é o grande risco, de banalizarmos a fé e não colocarmos a fé como esse farol que aponta o pecado, esse farol que traz à tona as obras das trevas e que, de certa forma, causa não é, 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 uma adequação da igreja em relação ao mundo, mas causa, de fato, o ódio do mundo em relação à igreja. Jesus vai dizer que porque nós vivemos na luz e vivemos dentro dos valores da palavra, as obras das trevas seriam denunciadas e o mundo nos odiaria por isso. Então, uma vez que você vai para dentro desse ambiente e cria essa relação amistosa, eu penso que a fé ela corre a ser banalizada e ela perde esse viés da profecia, da denúncia contra o pecado. Então, esse é o meu maior medo em relação ao ambiente do carnaval e a esses outros ambientes que não são voltados para a adoração a Deus e para o louvor do Senhor. O senhor diria, então, pastor, que a eficácia de uma evangelização no carnaval, ela praticamente não existe uma eficácia de você ir naquele ambiente com o intuito de evangelizar, porém esse seu intuito, a eficácia desse trabalho, ele praticamente não existe, ou seja, traria mais prejuízo do que necessariamente um benefício para o corpo de Cristo. Você vê dessa forma, não tem eficácia um evangelismo nesse contexto e nesse momento. Eu vejo, Euquias, de outro ponto. Hum. Eu queria trazer até duas cenas importantes da Bíblia Sagrada para a gente entender isso. O primeiro cenário importante, a gente considera Jesus olhando para os seus discípulos e dizendo assim: é necessário passar por Samaria. Uhum. E em Samaria, Jesus vai conversar publicamente, à luz do dia, com uma prostituta. Isso é extremamente chocante, isso afronta a religiosidade do povo judeu, o contexto social da época, e é extremamente perigoso da perspectiva social o que Jesus está fazendo. E aí o outro cenário que eu quero trazer à tona é Paulo, no seu movimento apostólico e missionário, tentando ir pregar em uma região, e a Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor o impediu de pregar. Então nós temos Jesus dizendo assim: é necessário que eu passe por Samaria, e nós temos Paulo tentando pregar e o Espírito de Deus o impedindo. Eu acho que a gente precisa olhar a evangelização também dessa perspectiva, como uma direção de Deus e como uma orientação do Espírito Santo para o momento, para o tempo, para o lugar, para a pessoa. E aí, se você me perguntar assim, então é um desperdício evangelizar no carnaval? Eu digo que não. Contanto que você entenda, assim como Jesus, é necessário passar por Samaria. Se Deus te der uma direção clara, se Deus te der essa orientação de forma muito precisa, eu não vejo problema em que você evangelize em qualquer lugar. E muitas vezes a igreja diz assim: mas então não tem mais carnaval, vamos evangelizar aquele bairro, porque agora, como não tem carnaval, agora é hora de evangelizar. Também não entendo assim. Poxa, nós oramos entendendo se é esse o lugar. Nós temos a direção de Deus que é para esse momento agora. E eu não estou dizendo que a igreja não deve evangelizar a qualquer momento, em qualquer hora. Mas eu estou dizendo que Paulo sofreu uma oposição do próprio Espírito de Deus. Cristo o impediu de ir pregar onde ele queria, dizendo a ele: não quero você aqui, quero você lá.
Então eu penso que até essa ação da igreja de evangelizar, até essa ação da igreja de propagar a palavra como um trabalho, como uma ação, como um projeto da igreja, ela precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. E como cristão, nós pregamos em qualquer momento, eu não tenho essa dúvida. Quero deixar bem claro para quem nos assiste. Prega em todo o tempo. Mas se você vai fazer uma ação, se você quer transformar isso num ato da igreja programado, com roteiro, com gente preparada, enfim, se você vai fazer disso um evento, ore a Deus. Se Deus te direcionar, não, eu quero que você vá para onde o carnaval está acontecendo agora, porque eu tenho uma alma lá que eu quero salvar. Amigo, vai sem medo. Vai sem medo. Agora, se o Espírito de Deus se opor a você, não vá, ainda que não tenha carnaval. Então eu acho que a gente precisa ter essa consciência, amadurecer um pouco mais esse entendimento. Se você me perguntar assim, é um ambiente para a igreja frequentar, participar, quase que um ato ecumênico? Eu diria que não. Eu não acho legal. Não faço e não concordo e não apoio esse tipo de movimento. Mas se você falar assim para mim, olha, e evangelizar? Aí a gente mudou de cenário. Se o Espírito Santo de Deus te orientar, inclusive, eu já ouvi testemunhos de pessoas que viveram essa realidade. Eu tive uma experiência muito interessante. Não foi no ambiente do carnaval, mas foi no tempo do carnaval. Tem muito congresso, muito evento que acontece nessa data. E eu estava na cidade de Presidente Prudente. Eu ia pregar em Presidente Prudente 2 dias, e em Presidente Prudente não tem, parece que o carnaval de rua, mas tem várias festas ali na região que são fortes, enfim. E eu estava no hotel, e aí no dia de manhã, eu acho que era terça pela manhã, o último dia, né, o feriado. Terça pela manhã eu pregava e pregava à noite. Aí eu tô saindo do quarto para ir pregar, para ir pro culto. E aí eu tô com a camiseta do congresso, né, dos jovens lá. E aí quando eu saio, e aí eu vou entrar no elevador, tá saindo um rapaz. E aí pô, ele tava saindo com a roupa tal, acho que é Abadá o nome que ele deu lá, ele me falou. E eu percebi que ele tava chegando naquele horário. E aí eu cumprimentei ele, ele me cumprimentou, ele olhou assim, ele falou assim, você tá indo pra igreja? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, é uma Adepresp? Eu falei, pô, você conhece? Esse é o nome mesmo do grupo de jovens, né? União da Mocidade, aquela coisa da Assembleia de Deus lá. Aí eu falei, é isso mesmo. Ele falou, poxa, você é o quê? Eu falei, eu sou o pastor, vou pregar hoje de manhã, tá tendo um congresso do carnaval e tal. Ele falou, Legal. então, eu participei muitos anos. Ele falou, eu moro aqui em Prudente, e aí eu tô numa festa aqui, aí os organizadores me contrataram para fazer tal coisa, tô desviado há muito tempo. E aí eu falei, poxa, cara, você tem que voltar, seu lugar não é aí, você sabe disso. Troquei ideia com ele na porta do elevador, falei para ele assim, cara, posso orar por você, tal, pô, claro, tal. Aí ele falou assim, pô, leva meu nome para orar. Legal. E aí eu orei com ele ali e tal, que Deus ajudasse, o libertasse, e convidei ele para estar no culto. Falei, cara, sei que agora você está acabado, você não tem nem condição física de ir, mas se você estiver bem à noite. Ele falou, não, eu tenho que voltar lá, cara, eu ganho uma grana também para aquilo que eu faço lá, Hum, vou ter que voltar, é contrato, enfim. Mas aí, no culto, eu anunciei isso, eu quis. Falei, ó, gente, poxa, olha que privilégio nós estamos tendo, né? Contei a situação, uhum. citei o nome dele. Cara, aí tinha familiares dele lá. Olha Enquanto eu tô só, falando, uma moça levantou a mão, tal, o pessoal começou a apontar, ó, é tia dele, ou era tio dele, alguma coisa assim. que legal. Criou-se um movimento, a gente fez mais uma oração por ele lá. Aí o pessoal me disse um tempo depois que ele até tinha ido na igreja, eu não sei que situação tá. Mas Hum, o que que eu tô trazendo com isso aqui? É que se Deus dirige você, ó, saia desse hotel, vai até tal lugar, tá acontecendo uma festa de carnaval, assim, assim, entra lá, tem um menino assim, 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 e fala para ele do meu amor agora. Pô, tem que ir. Então eu acho que a igreja precisa ter essa maturidade. sim. O que muitas vezes me preocupa é que a gente faz do evangelismo nesses cenários ou nesses momentos meio que um evento de adrenalina. Hum, E como jovem, adolescente gosta muito disso, a gente muitas vezes quer explorar isso. Não, nós vamos fazer um movimento no carnaval, lá na praça, ou lá na rua, ou lá no baile. E isso causa uma adrenalina. Hoje, com a exposição das redes sociais, causa muito like, muito verdade. engajamento. Pô, a galera se movimentando no carnaval. Então virou mais
um negócio do que uma direção do Espírito Santo. Então essa é a minha preocupação. Se tem uma preocupação nesse tempo dos pastores, dos líderes, com relação a justamente o carnaval. Porque, querendo ou não, todas as luzes, toda a mídia ali ao entorno, né, do carnaval acaba seduzindo muitos jovens, adolescentes ali e tal. Então, muitas igrejas até fazem isso como uma estratégia para manter os seus jovens adolescentes ocupados ali justamente nesse tempo. Só que, como estratégia, é como o senhor colocou, como direção de Deus, nesse tempo, nesse cenário, ou em qualquer cenário, maravilha. Mas como estratégia, aí já não dá. Porque já seria o quê? Um pensamento humano, seria uma estratégia humana para estar tentando manter um povo ali fora desse ambiente e conduzindo ele para o ambiente, mais ou menos assim. Então, estrategicamente. Assim, eu acho que estrategicamente não é o melhor momento. Até porque você vai lidar com pessoas que estão envolvidas em um contexto onde ouvir a palavra de Deus não é a principal proposta. Então pode ser que você, na abordagem, acabe inclusive interferindo na escolha que essa pessoa fez. E isso cause um mal muito maior. Por conta do uso exagerado de bebidas e drogas que pode acontecer em alguns desses ambientes, a gente não generaliza, mas pode ser que aconteça. Você também tenha esse risco de tentar lançar uma palavra que precisa passar pelo entendimento do indivíduo e ele não ter capacidade para assimilar o conteúdo que você está falando. Ainda que eu creia que a palavra de Deus ela é poderosa para libertar o cara imediatamente, ainda que ele esteja na pior condição do mundo. Então eu quero deixar sempre isso claro. Hoje a gente precisa ficar reforçando a crença para falar de algumas realidades. Então eu penso muito nisso. Eu acho que a gente muitas vezes causa essa ofensa ao indivíduo, porque ele está no seu ambiente, ele decidiu viver aquilo e a gente tenta invadir aquilo ali, tentar desconstruir isso, né? Eu conheço algumas estratégias que são, por exemplo, diferentes, né? Pessoas que abrem a igreja, que são próximas do ambiente do carnaval, para ceder, por exemplo, o banheiro, para entregar água, para socorrer os que estão passando mal, por exemplo, em coma alcoólica ou coisas assim. Então, tem muitas igrejas que criam estratégias não para ir lá e tentar pregar para o indivíduo que está tentando dançar, beber, fumar, enfim, aquela coisa toda, mas que dá apoio a esse indivíduo quando ele está mal. É um braço estendido. Mas isso não seria, pastor, uma validação do carnaval? Essa atitude não seria como se você estivesse validando tudo aquilo ali? Não pode ser entendido assim também? Olha, a gente pode olhar por esse aspecto, mas a gente pode olhar também pelo viés da graça. Eu falo que o ladrão da cruz, se você olhar com esse mesmo pensamento de validação, você vai dizer, poxa, Jesus salvou o cara que fez mal uma boa parte da vida. Então Jesus validou toda a prática má, então chega no final eu te salvo. E não foi isso que Jesus fez. Ali era uma manifestação graciosa, olhando para alguém e dizendo assim, olha, apesar do que você fez, eu estou aqui estendendo a mão e te dando a oportunidade de viver uma vida eterna que você não merecia. Eu acho que esse papel da igreja em socorrer pessoas, ela não valida a escolha. Ela mostra que algumas escolhas são equivocadas, mas que existe graça de Deus através de pessoas para te socorrer no teu momento de crise. Então, se você me dissesse que tipo de estratégia, se me fosse pedido para fazer, eu optaria por esse caminho. O caminho do apoio, o caminho do socorro, o caminho desse amparo aos necessitados que foram atingidos de alguma forma pelas mazelas que o pecado produz nesses ambientes aí. Então eu iria por esse caminho. Socorrer talvez alguém que está em coma alcoólica, alguém que passou por uma situação muito complicada de violência. Eu acho que a igreja pode estender essa mão e fazer esse tipo de ação. É um pensamento. Não sei se de fato teria eficácia, mas eu iria por esse caminho do que tentar lançar gente no meio lá tentando pregar e tal. Eu não faria, eu não optaria por isso.
Mas não estou dizendo que é errado, não. Volto a dizer. Se você tiver uma direção de Deus para fazer isso, faça em qualquer lugar. Carnaval, qualquer festa, entre. Se Deus te deu a direção, manda ver que vai acontecer, vai funcionar. E o que o senhor acha, pastor, do trio elétrico gospel? Porque foi, né? O senhor é músico. O senhor é músico. Não, Muito embora tenha... O pessoal contesta isso, né? Tem uns amigos aí que eu falo que são amigos, mas eles agem como inimigos, né? Muito embora o senhor tenha pendurado a baqueta já tem bastante tempo, né? Mas esse cenário é um cenário que lhe atrai muito. A gente tem outro bate-papo aqui, né? Onde o senhor falou da sua paixão pela música, da sua atração pela música. Eu fico pensando, o senhor prega e não usa fundo musical, apesar de gostar tanto de música. Eu até uso, eu gosto de fundo musical. Assim, o que às vezes me agonia é que, às vezes, o cara que vai fazer fundo, ele começa a fazer a melodia de um hino. Aí você não sabe se pensa no hino. É isso aí. A minha cabeça, rapidinho, ela se adapta ao hino. E aí a mensagem vai embora. Lá na igreja essa é a minha crise. Lá na igreja temos orações, aí às vezes coloco o fundo musical que é a melodia de um hino. Eu não consigo orar, porque eu fico pensando. Cara, passei por uma situação esses dias, não tem muito tempo. Fui pregar numa igreja e assim, o menino do teclado estava bem do lado, bem perto mesmo. E assim, o menino tocava muito. Demais, assim. Menino novo. Você percebe que é muito talentoso, sabe? Essa geração nova, essa geração muito talentosa. Ligeira. É um negócio, assim, fora do comum, né? E, cara, ele começou a fazer, assim, umas notas, cara. Começou a entortar a coisa, como a gente brinca. Mano, um estilão meio black americano, assim, dá umas entortadas. Cara, e minha cabeça... eu comecei a querer prestar atenção no que ele tava fazendo ali. Cara, eu tive que parar. Parei, virei pra ele e falei assim... Ô Tecla, me ajuda aí. Tem pad nesse teclado? Põe o pad aí, por favor. Aí ele foi pôr o pad. Falei, dá uma nota natural aí, maior aí e tal. Por favor. Aí ele deu a nota lá. Eu falei, beleza, agora segura isso aí. Daqui uns 2 minutos você volta e muda. Falei, cara, porque você tá entortando aqui, eu tô tentando entender o que você tá fazendo, acompanhando aqui, porque chama atenção. Então, minha agonia com fundo é quando isso acontece. Quando o cara, esses dias eu pregando, o cara fez meia dúzia de nota do hino, eu virei pra ele. Falei, amigo, se você continuar, eu entro cantando o hino tal. Ele olhou, deu risada assim e tal. Eu falei pra ele, segura só uma nota aí, senão minha cabeça vai embora com você. Eu esqueço o povo aqui, eu tô indo embora contigo. Mas então eu amo música, fica claro, pode fazer fundo, não tem problema. Só, por favor, me ajuda aí. Não faz igual, né? O senhor não fez igual o pastor... Nossa, não vai vir o nome dele agora, mas que ele pegou e falou pro rapaz, ó, pra você fundo musical, você tem que aprender a tocar primeiro. Rapaz, dê-lhe uma nele. Eu vou esquentar aqui pra terminar esse bate-papo, eu vou voltar com o nome do rapaz aí, mas nome do santo. O nome do santo aí, o cabelo engraçado, pregador bem conhecido no Brasil. Não, eu não tenho essa crise mesmo. Não. Claro, tem muito músico ruim que judia, né? Mas assim, eu acho que por fundo, se o cara tiver o básico, é um padzinho que a gente brinca, né? E ele fazer uma nota, trocar um pouquinho e tal, já dá um clima já. Quem trouxe essa coisa? A gente tá saindo meio que do assunto, a gente volta. Não, sim. Lembra de qual assunto é? Não, fica aqui. Eu vou perguntar sobre música no carnaval. Isso aí. Essa viração toda. Mas aí a gente tá falando sobre música na hora da pregação. Quem trouxe isso? Foi o Marcos Feliciano? Eu acho que é uma influência americana, né? Principalmente das igrejas pentecostais, se eu não estiver enganado, de linhagem mais black, né? Aquele black spiritual, tal, a galera que toca com os Ramones, aqueles órgãos tal, e faz todo aquele movimento, e o cara já entra fazendo algumas notas e tal. Eu acho que essa influência americana que veio pra cá, porque os caras lá fora fazem muito, né? E, inclusive eles pregam meio que quase cantando. Porque Jesus ele vai fazer. Os caras. Entendeu? E aí, cara, isso é maravilhoso. Quem sabe fazer isso. Eu acho que um dos grandes referenciais no Brasil, que faz isso muito bem, essa mescla da música com a mensagem, claro, não está no Brasil, mas é um cara brasileiro, é o Jackson, pastor Jackson Antônio.
Jackson Tony não Esse, conheço. esse cara, poxa, ele faz uma junção de pregação e música assim que é fora do comum. Top demais. Fora do comum. Tem vídeos dele que viralizou. Você pode pesquisar aí. Vou dar Por uma exemplo, olhada depois. ele pedindo, tipo assim, eu quero música de Jesus crescendo, Maria gestando Jesus, e ele vai e tal, 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 começa a cantar no meio, e ele canta demais, canta demais. Rapaz, Então ele, pra mim, é o que mais consegue fazer essa junção de pregar e a música junto. Eu acho que o Marco Feliciano pegou essa inspiração. O Marco Feliciano acho que foi o primeiro a ter um músico exclusivo, né? Ele começou a andar com pegou do Benny Hinn, isso, trouxe é agora. tecladista exclusivo para ele e tal. Acho que ele criou isso mesmo, de ter um músico Para trazer exclusivo. ele tem que trazer o tecladista? Eu acho que até hoje vem, né? Não, até hoje que... Inclusive eu vi esses dias, é claro que não vai em toda a agenda, mas quando pode eu acredito que eles viajam juntos. Olha, sim. eu quero 2 passagens. Uma para você e para sua esposa. Não, uma para mim, uma para o meu tecladista. O outro pastor que faz isso, e faz isso intencional, ele tem uma... Eu falo que ele tem uma posição sobre isso, é o pastor Luiz Hermínio, né? Luiz Hermínio? Ele sempre viaja com um músico. Rapaz. E ele usa justamente essa ideia do tangedor, que Eliseu diz assim, olha, preciso consultar Deus, traz um músico aí. Músico. E aí eu falo, esse não é o foco, mas pode encaixar com aquilo que a gente vai falar, né? Segundo Eliseu, a música era um meio que fomentava essa consulta dele a Deus. Ou era algo que contribuía para esse momento. Então, ou seja, é algo absolutamente santo. Absolutamente santo. Eu gosto de pensar a música a partir da definição dela. A música ela é basicamente definida, pelo menos quando eu fui começar a estudar, a música é a arte, né, de manifestar os afetos da nossa alma, né? Então ela é um meio. A música é um meio. Para mim, a música é um meio. O Marcos Feliciano ele diz que a música, obviamente de maneira muito direta, fala a música é a anestesia e a palavra é o bisturi. De certa forma, né? É verdade, pode ser. Dá pra sim, entender, sim. Essa analogia que ele faz aí, dá pra entender, sim. A música meio que dá aquela acalmada e, de fato, tem essa... E, ao mesmo tempo, a música também potencializa, né? Eu já preguei, eu já tive essa oportunidade de pregar com banda. A galera da igreja, eu cheguei, o pastor falou, ó, costume aqui. Eu falei, não, se é o costume de vocês, vai. Só não toca algo que eu saiba para não sair isso da aí. mensagem. Só que a galera, assim, muito preparada, realmente era o costume deles. Então, por exemplo, eu não sou aquele pregador avivalista, tal, que tem todo esse movimento. Você tá mudando, pouco a pouco tem uma pegada aí. Tá ficando mais avivalista? Tá Eu ficando. tô ficando mais avivalista. Tá mudando, tô te falando. E aí, quando você dá aquela aumentada no volume da voz, o pessoal vinha junto, tal. Sim, você percebe que isso, inclusive, mexe com o auditório. Sim. Mexe com o auditório, porque é como se eles percebessem que é o momento mesmo de reagir, enfim. A música tem esse poder aí. E tu sabe que tem muita gente que já lança a mão desse artifício, né? Justamente para causar aquele impacto. Claro. Às vezes a mensagem nem tem aquela coisa toda, palavras soltas, mas aí a música parece que... Eu ouvi uma irmã falando uma vez, isso lá no Pará, ela disse, foi porque lá no Pará isso chegou bem depois. Primeiro chega aqui, né? Depois... E ela disse, rapaz, a gente sentia, parece que o céu tava caindo, descendo. O pregador falava, o músico entrava com umas melodias lá, parece que o negócio mudava, era uma coisa de louco. Eu digo, rapaz... Não, é claro, longe de mim, e ressalto, não sou minimamente qualificado para isso, é mais por feeling e por gosto, talvez, e por ousadia tentar falar sobre isso. Mas dentro da música realmente existe essa capacidade, né? Sim. Tons menores, mais melancólicos, que vão mexer mais com a sua emoção, né? Ou tons que vão mexer com a euforia. Então, tudo isso, de fato, influencia. É poderosa. A música é poderosa. É poderosa. Eu já tive que desligar a música lá de casa. Minha esposa lá deprimida, lá ouvindo umas músicas... eu digo, não, bora mudar de música. Galera mais velha aí, eu tenho 45 anos, então a galera aí dos 35, eu acho que pra cima, vai se lembrar. Tem uma das cenas que marca
se você entrar dentro do contexto de vídeos, filmes, novelas do Brasil, tem a cena daquela atriz que vai raspar a cabeça, Sim, sim. que tem a música. Cara, aquela música, quando começa a tocar, aquilo virou um emblema de tragédia. Laços de Família, eu acho que é o nome da É, novela. eu sei da música. A música, inclusive, é uma das interpretações mais lindas que Sim, aquela sim, cantora faz. Ela tem uma extensão vocal brutal, sim, mas assim, a música fica marcada por aquela introdução toda melancólica. sim. Mano, você tá meio mal, você tá meio Tu deprimido. ouve Tu aquilo? bota aquela música, tá no quarto escuro, amigo. Tu vai Rapaz, chorar, rapaz. Tu não tenha dúvida que tu vai chorar. Acabou de ah, passar por uma situação de perda. Entra no carro, a tá música começa doido. a tocar. Então, tem isso, tem É isso. é impressionante. É. Essa questão da música, ela é impressionante. Aquele cantor lá, o Alguma Coisa Guiar. Rapaz, ele tem umas músicas que se tu começar a ouvir, tu tá bem demais, mas tu começa a ouvir, tu começa a ver que você não tá bem, tu começa a querer chorar e olhar pra vida, eu digo, não, parou, ei, não, atira. Vamos ouvir aí uma Shirley Cavalhais das antigas. Não, Vamos, a vamos ouvir música é uma. poderosa, cara. Ah, rapaz, uma vez eu tava num carro e tinha tinha três senhoras, não 35 anos, 40 anos. Eu tava ouvindo o trio pentecostal, que é das antigas, 1990. Rapaz, Lauriette, aquela música lá da Lauriette. Aí a moça lá atrás comentou: Rapaz, essas músicas colocam a gente pra cima. Rapaz, dá um negócio dentro da gente quando a gente. Ela não era não cristã. Dá um negócio dentro da gente quando a gente ouve, assim, uma vontade de glorificar, de algo desse tipo. Eu digo, uau. Não, mexe, mexe, mexe. Não tem... Pastor Pablo, é pecado crente cantar música agora, música do mundo, assim, mesmo que seja Tom Jobim, mesmo que seja ali Peninha, Roberto Carlos, o que o senhor diz, qual é a sua opinião sobre isso? É mais um dos assuntos bem polêmicos. E eu, como eu disse a você, eu acredito na música como um meio. Hum, Ela vai manifestar os desejos, os afetos, os sentimentos da minha alma. Eu procuro o máximo que posso evitar não estar relacionando a minha vida com algo que me atraia para o Senhor Jesus. Então eu procuro evitar. E de que forma eu faço isso com a música? Eu procuro ouvir bons louvores. Bons louvores. Inclusive alguns louvores, por mais que sejam chamados de hinos, de louvores, se eu entender que aquela letra não coopera para minha edificação, eu não vou colocar, ainda que ele seja chamado de hino de louvor. Então eu procuro ser muito radical com isso, porque aí é um testemunho pessoal, né? Boa parte da minha vida fora da igreja passa por um envolvimento muito grande com esse ambiente de uma música que toca essa realidade da vida de perversão, da vida de distanciamento do Senhor, tal, né? Então, quando eu retorno para a igreja, a minha decisão foi também radical. Falei, eu vou me livrar de todo o comportamento, de tudo aquilo que me conectava com essa realidade fora dos caminhos do Senhor. E vou potencializar tudo aquilo que me ajudar nessa caminhada de me aproximar do Senhor. E pastor, eu quero justificar a minha pergunta, porque a intenção não é trazer algo polêmico, é polêmico para viralizar. Mas eu acho que o senhor está bem consciente de uma coisa. A sua voz é ouvida e você influencia uma galera grande aí de jovens. Então a sua opinião, ela, ela é um divisor de águas na cabeça daqueles que lhe vê, porque a gente, eu me incluindo aqui como jovens, mas essa galera jovem, Arriscou elas agora. estão sendo metralhada por todo tipo de informação e todo tipo de não tem nada a ver. Então, tem uma galera aí dizendo, cara, o que é que tem você ouvir uma música romântica? O que é que tem você ouvir ali uma letra? Essa letra, por mais que tenha sendo cantada ou gravada por um cantor lá sei lá, de alguma religião
afro-americana, né? Mas não tem nada a ver, tal. Aí a pessoa fica ali meio que, talvez não tenha nada a ver mesmo, então... E quando vem uma pessoa como o senhor, que é uma pessoa que carrega esse peso e não tenta escapar, Deus colocou isso na sua vida, então é de fato uma responsabilidade. Então, quando eu faço uma pergunta dessa, eu faço pensando na galera que está aí, cara, é ou não é? Eu posso ou não posso? E agora, o que é que eu faço? Né? É por isso que eu faço essa pergunta, porque eu vejo isso, eu converso com pessoas, eu sei que a sua opinião realmente tem esse peso, divide, enfim. Aí é por isso que eu faço essa pergunta para o senhor. Eu acredito, Euquias, que a gente tende ao menor esforço sempre. O ser humano, ele tende ao menor esforço. Ele busca uma situação cada vez mais confortável para si. E na vida espiritual isso também é uma realidade. A gente tende ao menor esforço. E eu acredito muito que, se Deus permitisse, nós escolheríamos satisfazer os desejos da nossa carne e ainda assim manter a salvação. Se você perguntar para um ser humano que teve um encontro com Deus, que entendeu o favor ofertado pela graça de Jesus, ele vai dizer que isso é maravilhoso. Mas isso não tirou dele também o desejo pelo pecado. É claro que muitas coisas ele já venceu, ele já superou isso pela ação da graça de Deus na sua vida, mas ele ainda é tentado nos seus desejos. E eu acredito que todo ser humano, se ele fosse olhar para essa estrutura humana, ele diria: eu gostaria de atender os desejos da minha carne e não perder salvação. Esse, para o ser humano, seria o cenário ideal. Mas como nós temos que romper com o pecado e mortificar a nossa carne para glorificar a Cristo, eu digo que nós somos tendentes ao menor esforço sempre. Então, é comum você ver as pessoas optando por uma postura espiritual menos radical a cada dia. Ou seja, fazendo o menor esforço possível para servir a Deus. E não que eu precise fazer esforço para servir a Deus e ser reconhecido. Mas eu acredito que esse esforço de abrir mão de algumas coisas nesse mundo é também uma demonstração do meu desejo de estar mais perto do Senhor e me parecer mais com Ele. Então, como eu disse a você, a minha escolha por não me envolver com uma música que não toque essa realidade da glorificação ao Senhor, do louvor a Deus, da comunhão com o Espírito Santo, ela é justamente para optar por um maior esforço. Ou seja, tudo na minha vida que pode me levar para esse distanciamento do Senhor precisa ser rejeitado. E eu sou de um princípio que aquilo que não soma comigo já está me fazendo perder. Não existe neutralidade para mim nessa esfera espiritual. Se você não está avançando para se parecer com Cristo, você está regredindo. Sim. Se você não está amadurecendo espiritualmente, você está entrando na imaturidade espiritual. Não tem um platô de estabilidade e você acaba por decidir, continuo avançando ou retrocedo. Não, uma vez que você parou, você está retrocedendo. Então, muitas coisas que muita gente julga normal, e ele vai ter base bíblica para isso. Ele vai ter base bíblica para isso. Eu acredito ser muito nocivo para a nossa espiritualidade. Então eu prefiro pecar pelo excesso do zelo do que flertar com essa condição de menor esforço e ter uma fé marcada por alguns acessórios que podem me prejudicar. Se você olhar para Daniel, eu penso que essa postura ela é muito importante para nós. Porque quando ele chega na Babilônia, a princípio não se vê uma estrutura litúrgica a outro Deus. Não se vê uma esfera de adoração a outro Deus. O que se vê a princípio é uma oferta de boa alimentação e de boa bebida. E Daniel faz uma substituição. A gente muitas vezes acredita que Daniel rejeita e faz uma radical dieta, isenta completamente de comida. E o que ele faz é totalmente diferente disso. Ele substitui. Ele fala: eu não quero a comida que o rei come, eu não quero o vinho que o rei bebe. Eu quero legumes e água. Perceba que Daniel opta por alguns alimentos que não foram processados, manipulados pela Babilônia.
para se manter na Babilônia. Então, isso para mim é um princípio. Eu tenho música? Tenho. Que tipo de música quero ouvir? Eu quero substituir essa música que não me faz pensar no Senhor, na sua obra, na sua graça, no seu sacrifício, na sua volta. E eu quero substituir isso por uma música que me leva a pensar na graça de Jesus, entendeu? Uhum. Então, eu tenho isso na minha vida como um princípio. Você até algum momento pode me ver falando sobre alguma música, assoviando alguma música como essa. Pode acontecer, eu não digo que eu estou isento, mas é quase que impossível você encontrar isso de forma intencional, por exemplo, na minha playlist, nos meus acessos. Eu não faço. Então, em alguns aspectos eu sou muito radical. E eu não gosto, e aí é para mim, eu não gosto de, por exemplo, que você coloque isso a gente estando junto. Uhum. Se eu estiver num ambiente e começa a tocar, eu não me sinto bem, eu não acho legal. E aí eu sempre, vou sair e tal. Não, procuro ser uma pessoa equilibrada, mas se eu puder escolher, não. Uhum. Não me atrai. Então não é sobre ser pecado ou não, é sobre ser nocivo. No caso. Eu acho que a gente pode até aumentar essa percepção. Não é sobre ser pecado ou não, é sobre contribuir para a minha melhora enquanto cristão. Uhum. Porque se isso não contribui para a sua melhora como cristão, te rouba. Não há uma neutralidade. Não há neutralidade. Eu creio nisso. Na vida espiritual não tem neutralidade. Ou algo está somando, ou algo está retirando da minha vida. Então, olha só como eu analiso algumas coisas. A gente parece que vai mudar de cenário, mas o princípio é o mesmo. Por exemplo, crente que faz uso de um aparelho tecnológico para captar sinal de televisão que ele não paga. O famoso gato net. Uhum. Tenho certeza que tem um bocado de crente aí me ouvindo que faz uso disso. Cara, para mim, esse cara tá roubando. Não, pastor, está disponível. Ué, se está disponível, tinha que estar aqui. Se está disponível, não precisava de senha, não precisava de contrato. Aí o cara burla o sistema, se sente bem com isso, tem acesso e para ele está tudo bem. Então eu trabalho para o mesmo princípio. Isso me faz me parecer mais com Jesus? Não. Então tô fora. Tô fora. Por exemplo, a gente entra numa outra esfera. A Bíblia diz assim: não vos embriagueis com o vinho. Uhum. E aí você levando isso a uma análise, o problema aqui é a embriaguez. Eu não vou esconder uma definição como essa. Não vos embriagueis. Aí eu te digo, se você falar para mim, então, Pablo, eu tomo um pouquinho. Eu não me embriago, eu tomo só um pouquinho. E tomo na minha casa, ali com a minha família. Aí a pergunta que eu faço é justamente essa. Isso me aproxima do Senhor ou não? Então, olha como eu avalio na minha vida. Eu estou falando de novo, a avaliação da minha vida. O tempo em que eu estava afastado do Senhor, quais eram as coisas que mais frequentavam o meu ambiente de depravação e de vida fora da presença de Deus? Bebida, a música. Aí, quando eu venho, novamente, por graça e misericórdia de Deus, para esse contexto de estar com Cristo, servindo a Cristo, me envolvendo com as coisas de Deus, aí eu trago isso e acredito que isso não vai ter impacto na minha vida espiritual. Vai ter, com certeza. Você entendeu? Então, para mim, funciona muito assim, é muito claro. Então, eu procuro rejeitar tudo que marcou a minha vida nesse ambiente. Autopreservação. Total. Entendendo que se não contribui, está tirando. Uhum. Mas para o bem-estar psicológico, para o seu bem-estar emocional, uma música que canta as coisas da vida, a beleza da terra, do Criador, uma letra que não tenha coisas profanas. Eu entendo tudo isso.
Mas aí volta a dizer, é uma opção pessoal. Eu prefiro fomentar o meu crescimento espiritual do que alimentar a minha emoção. Sim. Pastor, ainda falando de música, ah, a gente sabe que muitas músicas lindas que a gente canta e que são cantadas nos nossos cultos, a pessoa que escreveu ela, o compositor, também escreveu alguns pagodes, também escreveu algumas músicas sertanejas, também escreveu alguns hits que estão aí nos carnavais, que estão aí nas festas, enfim. Como é que o senhor vê isso, pastor? Porque a Bíblia diz que não pode, da mesma fonte, jorrar água doce e água amarga, mas parece que está jorrando, ou é uma percepção errada. Como é que o senhor vê isso, pastor? Desafio, né? É um desafio. E eu falo Desafio, isso, cara. não é, de novo, não é polêmica. Eu acho que o senhor tem uma voz e isso é uma coisa que pesa na mente da gente. Eu não sou tão jovem, mas pesa na minha. É por isso que eu falo. Nós precisamos, e o que é? Crescer cada vez mais em discernimento espiritual. Sim. Se tem uma carência para a minha vida enquanto crente, e eu admito isso e peço ao Senhor que me ajude, é que eu tenha discernimento espiritual. Que a roupagem de uma música gospel não seja para mim o suficiente. Que eu tenha discernimento de Deus para entender que tipo de mensagem de fato ela está carregando, que tipo de influência ela está exercendo na minha vida. Então, cada vez mais nós temos que ter esse discernimento. Até porque no último dia Jesus disse que haverão surpresas muito desagradáveis. E assim, aquilo que vai ser tido como algo que não foi aproveitado são coisas que nós abraçamos com muita força. No teu nome, Senhor, nós fizemos. E aí começa uma série de eventos que, se você olhar, você vai dizer assim, cara, isso aqui não tem como não ser Deus. Curou, profetizou. É um vaso escolhido. Aí eu te pergunto, a gente está tratando de música, mas imagina, se a gente trata de cura. Você já sentou em alguma mesa em um podcast, o cara falando assim, então, pastor, a cura, como é que a gente faz para saber se ela é de Deus ou não é? Meio que não há um questionamento. Não há um questionamento. Pô, pastor, expulsão de demônios, assim, como é que... Pô, não pode ser um negócio meio assim? A gente vai dizer, não, cara, pô, se o demônio saiu, pô, é Deus que está ali. E aí, diante de Deus, vai ser usado essa expressão, no teu nome nós fizemos, no teu nome nós agimos. E Jesus vai dizer, olha, eu nunca vos conheci. Nem sei quem tu és. Então, assim, eu acho que a gente vai precisar de muito discernimento. Porque, de fato, isso vai ser uma realidade cada vez mais presente. Eu falo que a ideia do diabo, ela vai se aprimorando com o passar do tempo. O diabo é um ser que não está condicionado a apenas um formato de ação. Ele é um sujeito inteligente, ele é um sujeito capaz, né? E está cada vez mais difícil reconhecê-lo. E está aí todo o segredo do sucesso da operação dele, é você não reconhecê-lo. E aí eu falo, daqui a pouco nós já temos, né? Contextos que a Bíblia condena e que passaram a ser usados como ambientes de adoração a Deus. Carnaval. Micareta gospel. As baladas gospels. E por aí vai. Aí nós temos posturas, por exemplo, na área da sexualidade que a Bíblia condena, que agora virou um nicho evangélico. Qual, pastor? Se você pegar as igrejas inclusivas. Sim, verdade. Por exemplo, a Bíblia condena a prática. Não condena. Tanto é que nós podemos ser crentes. Olha como nós estamos servindo a Jesus aqui. Nós cantamos, pregamos a palavra, pregamos fidelidade no relacionamento. Olha só. Inclusive tem uma mãe agora que ela faz filme adulto, né? Você vai saber de quem eu estou falando. E ela, sendo questionada sobre isso, ela se define como cristã. Ela diz que esse foi um ministério e é a forma como ela divulga o evangelho. E a última agora,
ela vai. Parece cômico, mas é verdade. É isso. E agora ela vai fazer um filme adulto com o próprio filho, que até então era só o seu cameraman, mas agora vai ser o seu próprio parceiro nas cenas. E tá tudo bem, ela se define como cristã, né? Ou seja, o negócio está cada vez mais. E aí é o que eu falo, a estratégia do diabo é justamente isso, né? É se misturar a ponto de parecer mais um, dos Sim. nossos, né? Então eu acho que esse discernimento vai ter que crescer. A gente não vai conseguir julgar por ações, porque vão curar, vão profetizar, né? No teu nome vão fazer coisas espetaculares. Jesus disse isso. Então a gente não vai poder julgar pela letra, que a gente vai ler a letra e vai falar, cara, isso aqui é cristão purinho. Isso aqui é Bíblia pura. Pela letra, porque a Bíblia é pura, né? Pelo estereótipo, crente real. A gente vai ter que pedir discernimento a Deus. Pela conduta na sociedade. Até porque eu acho que a Bíblia nos traz esse exemplo. Quando Paulo ele vai chegar, se eu não estiver enganado, em Filipos, ele vai com Silas, durante um bom tempo, passar por um ambiente onde tem uma moça com espírito de adivinhação. Sim. E essa moça vai dizer sobre esses dois homens. Estão aqui os dois servos do Deus Altíssimo que vieram nos anunciar o caminho da salvação. Estava ajudando a obra de Deus, cara, aparentemente. Você entendeu? E isso... Não, isso é espetacular. Eu já preguei sobre isso, inclusive. Eu falo sobre parcerias diabólicas que nós não percebemos. Rapaz, chega, arrepiou e olha que eu não sou disso. Porque Paulo e Silas estão iniciando um movimento de propagação do evangelho e eu tenho alguém que reconhece quem eles são e o que eles fazem. E resume isso de uma forma tão especial que você não pode tirar a veracidade da afirmação. São dois servos de Deus Altíssimo? Sim. O que é que eles estão fazendo aqui? Anunciando a salvação. Então, eu tenho aqui um discurso verdadeiro, mas proferido por alguém endemoniada. E a gente, se olhar para essa cena, a gente vai dizer o seguinte: uma parceria bem-vinda. Sim, minha primeira ovelha. Ou a primeira parceria para a promoção do que nós estamos fazendo. Que é o que nós hoje, como evangélicos, muitas vezes buscamos. Não tem uma parceria. Aí eu vejo muitas pessoas, por exemplo, sentando em ambientes televisivos, dizendo, eu fiz uma parceria, eu vou aproveitar essa parceria para divulgar o evangelho. Eu vou aproveitar essa porta para divulgar o evangelho. Paulo estava diante da mesma situação. Tinha uma porta sendo aberta para a propagação do evangelho. Até porque aquela moça, na sociedade da qual ela faz parte, ela tem muita autoridade. Sim. O que ela falava era algo, inclusive, lucrativo aos seus senhores. Sim. E aí Paulo, ao invés de utilizar a parceria para promover crescimento e expansão do que ele está fazendo, ele rompe a parceria expulsando o demônio que ali está. Então esse discernimento a igreja vai precisar. Então eu vou ser sincero a você, tem portas que eu vejo alguns supostos crentes entrando e participando, acreditando que eles estão contribuindo com a propagação do evangelho, quando na verdade eles estão aceitando uma proposta diabólica para fazer esse movimento da fé, entre aspas, se expandir. Isso se aplica à política também, né, pastor? Tudo. Estou falando, fico pensando na política. Tudo. E os favorecimentos. Com certeza. Esses pastores que vão se assentar nas mesas que a política proporciona são pastores tão semelhantes aos profetas de Baal. Porque eles passaram a comer da mesa do rei. E uma vez que a mesa do rei sustenta o profeta perde a autoridade de falar contra o rei. Porque o profetismo ele precisa ser extremamente independente, porque ele não representa homens, ele representa Deus. E para um profeta é muito melhor a solidão e o ostracismo do Querite do que a mesa de Jezabel e de Acabe. Para que o profeta tenha autoridade de entrar no ambiente do palácio e apontar o dedo para o rei e para a rainha e dizer assim diz o Senhor, há erro e há pecado, ele não pode ser sustentado pela mesa do rei. Então esses pastores que se assentam nas mesas abertas pela política e pelos políticos são pastores que venderam seus ministérios, eles perderam a autoridade.
E muitos deles acreditam que estão fazendo um bem, que estão propagando o evangelho, que estão divulgando a fé. E eu não sou alienado político e não propago essa alienação política. Acho que todo cristão, a partir do discernimento espiritual, ele vota com muito mais consciência do que alguém que não tem a mente de Cristo. A mente de Cristo te dá a capacidade de ser um cidadão melhor, inclusive no exercício do seu voto. Sim. Então eu não estou dizendo aqui que você precisa ser apolítico. Eu estou dizendo para você que você precisa ter autoridade profética para apontar o dedo e dizer assim diz o Senhor. Há erro, há corrupção, há desvios, há uma conduta inadequada. E essa autoridade ela é construída a partir desse discernimento. Então, assentar-se nesses ambientes, acessar esses ambientes, nem sempre é porta de bênção. Sim. Muitas vezes é porta de maldição para nós. E a gente Pastor, precisa discernir. Isso aqui não tinha sido pensado antes, mas eu creio que há uma condução aqui para além da nossa proposta inicial. E eu quero a sua opinião sobre essa questão. A gente falou de política agora, esse tema entrou aqui, se atravessou no meio, e a gente está no ano político, né? A gente está no ano político e uma turma aí de jovens, alguns a partir de 16 anos, outros que optaram apenas a partir de 18 anos, vão às urnas votar. E o que é que esses jovens, esses adolescentes, eles devem observar na hora de clicar lá o confirme? Vou definir o meu voto para o candidato X ou Y. O que é que eles devem observar para chegar a uma conclusão? É uma análise de valores que vão sustentar a conduta desse candidato, né? Eu falo que muitas vezes a igreja ela chega quase que ao nível do egoísmo. Ela quer que os candidatos dela a represente dentro desse ambiente e façam isso única e exclusivamente. Eu acho que um candidato cristão, ele tem um extremo compromisso em servir toda a sociedade com equidade, com justiça, com fidelidade e com temor a Deus. Então ele pode ser um representante evangélico, mas a serviço de toda uma estrutura social. Sim. Então, eu penso que os valores de um candidato, eles não podem alienar esse candidato da responsabilidade macro que ele tem. Então, se você vai escolher um candidato, que ele tenha princípios que vão nortear a vida dele, a fim de que toda a sociedade seja abençoada. Então, eu não quero eleger um candidato que fique defendendo benefícios para a igreja. Eu não quero eleger um candidato que fique tentando arrumar jeitinhos para a igreja se beneficiar. Eu quero um candidato que trabalhe por um povo e que diga, olha, Jesus, se ele estivesse aqui, ele estenderia a mão para os necessitados, mesmo eles não sendo da igreja. Se Jesus estivesse aqui, ele olharia para aqueles que passam por dificuldades, mesmo se eles não fizessem parte do movimento evangélico da qual eu faço. E Jesus julgaria as causas com justiça. Então, se isso aqui abençoa a cidade, vamos fazer para que isso aconteça da melhor forma possível. Então, eu acho que esse cuidado a gente precisa ter. Eu lamento muito quando uma igreja quer representantes políticos para se beneficiar deles. Sim. Então, se você é um obreiro, se você é um pastor, em nome de Jesus, para de ficar pedindo para esse candidato a vereador, para esse candidato a deputado, para esse candidato a prefeito, seja o que for. Ficar pagando ônibus para você levar crente de um lado para o outro. A igreja não se rende ao Estado, a igreja não precisa pedir favores ao Estado. A igreja é o reino de Deus, Sim. manifesto aqui nessa terra. É o corpo de Cristo em movimento nessa terra. Nós deveríamos servir essa estrutura. Mas aí é um bocado de pastor tentando se beneficiar, ficar, como a gente diz, mordendo políticos, colocar seus filhos em posições para tentar ganhar salários a mais, fazendo um joguete político, tratando o povo como um curral eleitoral. Ou seja, semelhante como acontece lá no mundo. E pior, porque você está fazendo isso com um povo que nasceu. O povo de Deus. É o povo de Deus, é a noiva do Cordeiro. Aí é um bocado de pastor, que é pior do que um cafetão, porque está tentando negociar a noiva de Cristo.
Só que esse noivo é muito fiel. E esses pastores vão pagar caro por E isso. ele é justo. Ele é justo, amigo. E é o que eu falo. Hoje ele é o nosso advogado, mas nós vamos encontrar ele e eu espero não estar lá. Porque naquele grande trono branco, quando ele vier como juiz, amigo, a coisa vai ser complicada. Juízo sem misericórdia. Poxa, acabou. Então, assim, que Deus tenha misericórdia de nós. E que Sim. Deus levante uma geração de crentes aí conscientes, que votem, não somente porque o cara frequenta uma igreja, não somente porque o cara tem um discurso religioso bonito, mas porque o cara tem uma série de valores, de compromisso, sabe, de trabalho, de capacitação. Eu acho que todo político deveria se estabelecer a partir de uma estrutura mesmo, sabe? O cara estudou para isso, o cara se dedicou, minimamente tem Sim. uma formação na área, sabe? Ele vê o aspecto político, ele conhece isso. Não por ele ser o irmão mais legal, não por ele ser o cara que abraça todo mundo, não por ele ser o cara que fica dando balinha para as crianças, sabe? Eu acho que a gente precisa amadurecer, ir para um outro nível, sabe? Inclusive, eu digo que há jovens no nosso meio que Deus esteja talvez soprando você para esse ambiente. Sim. Então, vá se preparar, vai estudar, vai entender como funciona a máquina pública, sabe? Vai entender como funcionam as leis do nosso país, sabe? Em que esfera você consegue ser útil, por exemplo, ao município, ao estado, à federação, enfim. Eu acho que essa capacitação é necessária. Volto a dizer, eu não sou apolítico, mas eu acho que a gente precisa, como igreja, elevar o nível das coisas, Sim. não regredir. Sabe? Aí tem pastor que, se o candidato deu bexiga pro culto infantil, pronto, é o nosso irmão. É o nosso candidato. Ah, por favor. Isso Candidato acaba da... com o meu coração, cara. E pastor, o senhor falou uma coisa que eu acredito que é um ponto que deve ser massificado. Tem pastores que, como profetas, se sentaram na mesa do rei, né, e já não podem mais confrontá-los. E eles fizeram isso e negociaram, e o senhor colocou, negociaram a noiva de Cristo, que é a igreja, ou seja, meio que condicionando essa igreja a votar naquele político, naquela pessoa que ele entregou seu coração, que ele se envolveu ali com tramóias, digamos assim, com joguetes. Uhum. E o que o senhor diria, assim, para esse jovem? Eu estou batendo muito nessa tecla de jovens e tal, Sim. porque é, a gente tem que olhar para isso, porque Satanás está olhando com muita atenção para os jovens Uhum. e para as crianças. É, esse jovem que está ali e o pastor dele, ele já percebeu, cara, meu pastor tá virado, tá apoiando aí, eu verifiquei o candidato que foi colocado como proposta para que a gente vote e eu não vou votar nele. O senhor veria isso como uma desobediência desse jovem que está dizendo não vou votar no candidato que o meu pastor apontou, porque esse candidato aí não carrega os valores que eu aprecio e que a Bíblia aprecia. Só diria que ele faria isso e ao fazê-lo estaria desobedecendo a Deus ou não? De bate-pronto, eu diria que não. Não. Uma ação dessa não é uma desobediência. Eu só, mais uma vez, acho que a gente precisa sempre da cautela e de um entendimento mais profundo de tudo Sim. aquilo que nós estamos avaliando. Porque eu gosto muito dessa frase. Do nosso ponto de vista, a gente nunca está errado, né? Do seu ponto de vista, você está sempre certo. Sim. Só que a gente precisa, como eu disse, de maturidade para avaliar as coisas com um pouquinho mais de cuidado. E a Bíblia diz que na multidão de conselhos a gente pode encontrar a sabedoria ou a resposta sábia, a direção sábia. Então eu penso que todo jovem, e por ser impulsivo isso às vezes não é feito, ele gosta de agir a partir das suas sensações e a partir das suas verdades. Sim. Só que ele não expõe essa verdade a uma segunda opinião, ele não expõe essa verdade muitas vezes à luz da experiência, ele não expõe essa verdade muitas vezes ao crivo de uma outra perspectiva. E eu acho que isso é necessário muitas vezes. Então, se você, jovem, por exemplo, percebeu que o seu pastor está indo por um caminho de liderança complicado, primeiro, converse com irmãos mais experientes e divida com ele o que você percebeu, para ver se de fato essa percepção sua ela é real.
Segundo, se você entender que de fato a sua percepção é real, que o teu pastor está indo por um caminho equivocado, à luz da Bíblia Sagrada, nós somos convidados não a romper com esse irmão, mas nós somos convidados a resgatar esse irmão. O primeiro conselho bíblico é que você faça um movimento buscando resgatar esse irmão. E você faz isso primeiro de forma solitária, você e o irmão. Não você e mais um grupo, não você e a rede social, não você e o mundo. É você e o irmão. Procure ele e converse com humildade. Pastor, apesar da minha pouca idade, eu tenho percebido que o senhor está indo por um caminho. Eu acredito que, biblicamente, nós estamos distantes do que a Bíblia diz. Então, eu vim aqui como um irmão, como uma ovelha, pedir ao seu coração que o senhor reveja essa situação. A Bíblia diz que se esse irmão não atender você, você pode ir para um outro nível, que é trazer mais um irmão com você, buscando esse resgate. Não é apenas um confronto, é um ato de resgate que a Bíblia está dizendo. Então, ainda que soe inicialmente como um ato de confrontar o pecado, mas o objetivo final é resgatar esse irmão e reposicioná-lo na fé. Então, eu acho que o jovem precisa muito disso. Porque o que eu percebo na nossa geração, e com o advento das redes sociais isso ficou muito massificado, a gente adota a cultura do cancelamento imediatamente. Sim. A gente não adota como crente mais a cultura do resgate. A gente adota a cultura do cancelamento, que é uma cultura social. O mundo faz cancelamento, a igreja faz resgate. A igreja não tem prazer na perda, a igreja tem prazer na recuperação. Sim. Então, assim, você muitas vezes se sente crente cancelando o indivíduo que está em pecado. Quando, na verdade, você deveria manifestar a sua fé genuína resgatando o indivíduo em pecado, lutando pela alma dele. Sim. Então, assim, muito jovem, com esse senso de justiça aflorado, ele é mais um cancelador de pessoas do que um resgatador de pessoas. Então, é uma fé de sepultamento de outra fé, e não de recuperação de fé. Então, assim, muito cuidado, você que é jovem, que percebeu isso. Olha, meu pastor está caminhando por um lado que não deve, meu pastor está usando a estrutura da igreja ou a sua posição de influência para nos conduzir de forma equivocada para uma direção. Se assenta com ele, converse com pessoas mais experientes, ouça isso, né? E aí depois você se posiciona. Isso aconteceu no Pará. Agora, bem recente, quando você falava, eu comecei a lembrar que houve a COP30 lá no Pará e o pastor Samuel Câmara, isso não é segredo, é público, então eu posso falar que normalmente o pastor Samuel Câmara, ele alugou o centro de convenção das Assembleias de Deus para que houvesse a COP30, né, um dos espaços lá, toda a estrutura, mega estrutura, e eles fizeram todo tipo de coisa lá dentro, de apresentações, da Amazônia, lá, os bois lá, caprichoso e garantido. Boi bumbá, que eles Boi falam. bumbá, fizeram folclore lá dentro, música, dança e tal, ou seja, apresentações que iam diretamente contra a fé cristã, O valor que eles receberam, está aí nas redes sociais, foi em torno de 2 milhões de reais pela locação. E isso causou um impacto muito negativo na estrutura da igreja, não na estrutura física, mas na estrutura dos irmãos, dos cristãos. E eles foram para cima, né? Se você der uma olhadinha, houve manifestação e houve, por parte do pastor Samuel Câmara, cancelamentos. Ele botou alguns pastores para fora, tirou da frente de igrejas, e foi uma coisa assim bem chocante que aconteceu no Pará, dentro desse pensamento que o senhor colocou agora. É difícil. Eu acho que a igreja ela precisa dessa maturidade para aprender a tratar seus problemas, né? Num caso como esse, eu acredito que de fato, né, o pastor tenha errado em colocar a igreja à disposição de uma situação como essa. Eu não acredito que a igreja tenha que ser exclusivamente dedicada aos membros e às suas práticas. Eu acredito, por exemplo, que numa catástrofe nós podemos colocar a igreja como um abrigo,
para pessoas que perderam seus abrigos. Inclusive, quando teve aquela tragédia no Rio Grande do Sul, Sim. nós fomos com um grupo daqui de Londrina, eu estava junto, para auxiliar por um período ali, fazendo alguns trabalhos, algumas atividades. E, por exemplo, nós estivemos em uma igreja que se tornou abrigo da comunidade. Para você ter uma ideia, o pastor nos contando algumas situações assim que são inusitadas, né? Então ele recebeu mais de 400 pessoas, porque as pessoas perderam suas casas, perderam tudo. E ele recebeu essas pessoas dentro da igreja, os abrigou dentro da igreja. E tinham pessoas viciadas em cigarro. Aí essas pessoas vão fumar no pátio da igreja. Como a gente lida com isso? Ele falou que ele recebeu pessoas com dependência química, que tiveram surtos por causa da abstinência. Como é que a gente vai lidar com isso? Meu Deus. Então, assim, eu falo que eu sou completamente a favor de que a igreja seja um espaço de benefício e de bênção para a comunidade. Sim. Então, numa tragédia, nós nos tornamos hospital, numa possibilidade nós nos tornamos escola, nós nos tornamos abrigo. A gente está aqui para servir o povo, servir a comunidade, porque é o que Cristo fazia. Sim. É o que Cristo fazia. Agora, algumas coisas eu acho que a gente não pode ceder. Por exemplo, eu não vou ceder à igreja, porque ela tem um baita espaço para que se faça ali um culto a outro Deus. Foi o centro de conversão. Então, não é nem porque foi pago com dinheiro de crente. É porque aquele ambiente é de uso exclusivo para adoração a Deus. Então, quando se estabelece ali um outro culto, ou um outro Deus sendo cultuado, perdeu completamente a finalidade do lugar. Agora, quando você atende um necessitado, você está fazendo muitas vezes para o próprio Cristo. Sim. Então eu colocaria esse espaço da igreja, como você citou, naquela região com o pastor que foi citado, eu colocaria aquele espaço como um ambiente de abrigar uma comunidade em necessidade, né? Colocar aquele espaço como um ambiente de abrigo para pessoas que estão sem condições de dormir, um lugar adequado, enfim. Eu acho que aí a gente glorificaria a Deus. Sim. Então eu falo que essa maturidade a gente precisa ter. Mas, eu volto a dizer, como é que a gente lida com um caso desse? Indignação, tudo é necessário, né? Eu acho que é um sentimento bem-vindo. Mas como é que eu vou lidar? Por exemplo, eu vou execrar esse pastor? A partir de agora ele é um maldito sem salvação? Ou eu vou, como irmão, buscar que ele se reposicione na fé? Pastor, acho que o senhor errou. O senhor se equivocou. Né? Como irmão, o que eu posso fazer para o senhor retornar a uma postura adequada? O caminho é o perdão, o caminho é o quê? Né? Como é que nós vamos fazer isso? O pastor que se posicionou, ele se posicionou nas redes sociais. E o vídeo dele teve um engajamento muito alto. E isso causou a remoção dele do cargo, da liderança da igreja que ele pastoreava, que era uma das mais de 1000 igrejas lá. E eu acho que o erro aí foi ter jogado no ventilador, colocando... Então, por isso que eu falo, essa cultura hoje é a cultura de cancelamento, cultura social. Eu não sei se é benéfico para a igreja. Eu acho que a igreja ela tem a Bíblia Sagrada como a sua regra de fé e prática, né? E a Bíblia diz, vai lá e procura seu irmão. Se ele não mudar, você traz mais alguns obreiros ou pessoas da comunidade de fé. Se ele de fato não mudar, aí você chama a comunidade de fé como um todo e expõe. E o tratamento é a comunidade de fé quem dá. Sim. E aí eu falo que muita gente se aproveita disso. Então aproveita a fragilidade de alguém e aí é a hora de punir esse alguém. Sim. Então eu acho que como cristão, a gente precisa ter muito cuidado. E eu falo que esse discernimento é importante, muito importante. Porque lidar com os acertos dos pastores é muito mais fácil. Sim. Chamar pastor de homem de Deus quando ele está fazendo tudo para a glória de Deus é tranquilo. O duro é você olhar para um pastor e dizer assim, você ainda é homem de Deus, mas você errou nisso aqui. Eu falo que Moisés não deixou de ser homem de Deus, mas precisou de um Jétro aconselhando, porque ele se mataria e mataria o povo. Verdade. Ele estava acabando com a saúde dele. Aí eu tenho um homem que Deus diz assim, se tiver alguém aqui no arraial para quem eu me revele, eu faço isso por visões ou por sonhos. Mas com Moisés, meu servo, é diferente. Com ele eu falo face a face.
Só que o cara que fala face a face com Deus precisou de alguém olhando e percebendo o cenário, dizendo assim, você vai se matar e vai matar o povo. Só que a gente vive num tempo, pastor, e a gente já está declinando para uma vírgula, porque teremos outros bate-papos, se Deus assim o permitir. A gente vive num tempo, pastor, de que os homens, por conta da posição e do poder, estão tão irredutíveis da sua posição, né? Tão egoísta que o membro ali, ele tem pavor de chegar e falar. E mesmo que faça isso, é quase que de 1 a 100, sei lá, 99,999% de chance de que aquela pessoa que está recebendo essa repressão aceite ela. Simplesmente porque está vindo de um cooperador, de um diácono, de um presbítero. Né? Então, no campo da perfeição, no mundo, do mundo ideal, isso funciona muito bem, mas no mundo real, isso é assim bem complicado. Eu acho que para a gente tratar isso, nós temos a Bíblia Sagrada. Sim. A Bíblia Sagrada, ela traz uma cena que é muito interessante. Um dia Deus falou com Ezequiel, que era um dos profetas de Deus no tempo do exílio, né? É sempre bom você ressaltar que nesse período Deus estava com Daniel, com Ezequiel e com Jeremias. São 3 profetas em ação. Há uma tríade profética tratando de Judá como um todo, né? E Ezequiel é o profeta do povo dentro do cativeiro, mas que não está dentro da elite do cativeiro. E Ezequiel é chamado por Deus para profetizar. Aí Deus fala para ele uma coisa muito interessante. Você vai falar tudo que eu te mandar, só que o povo para quem você vai falar é um povo complicado. E eles correm o risco de serem punidos por não te ouvir. E aí Deus diz assim, e de fato eles não vão te ouvir não, mas você fala. Porque eu estou te mandando falar. Então eu falo que o viés profético, Euquias, ele não está atrelado a um resultado no mundo real. O viés profético está atrelado ao cumprimento de uma palavra. E é a palavra de Deus. Então assim, eu não busco o resgate de um irmão acreditando que ele vai ser resgatado. Eu busco um resgate do irmão para que Deus olhe para mim e diga assim, você fez tudo que eu mandei fazer. Por obediência a Deus. Eu estou obedecendo a Deus. O resultado pouco importa. E aí eu falo que esse é o grande dilema que todos os crentes enfrentam. Porque o crente fala, pastor, eu fiz tudo que a Bíblia mandou, eu fiz tudo que Deus orientou, olha como é que esses homens estão, olha como é que esses pastores estão. Aí eu fico pensando justamente isso, mas espera um pouquinho, você está mais preocupado com o resultado ou com a obediência? Uhum. Porque são coisas distintas. Sim. Resultado e obediência nem sempre caminham junto. Inclusive, os profetas que profetizaram para Judá, para Israel, eram profetas completamente obedientes, mas que não viram o resultado da sua profecia. Uhum. Por quê? Israel foi exterminado através do cativeiro assírio e Judá foi arrebentado através do cativeiro babilônico. Então, tudo que eles profetizaram não mudou o povo. Mas esses homens foram obedientes ao Senhor. E eu falo que o meu coração precisa ser tratado a respeito disso. Então, por exemplo, esses pastores que viraram praticamente os donos da estrutura, do sistema religioso, eu não posso estar comprometido com o resultado da mudança deles, eu preciso estar comprometido com a obediência à palavra. Então, se a palavra me diz assim, se você vê seu irmão no erro, você vai lá e comunica a ele, eu preciso fazer. Mas, pastor, ele vai me matar, ele vai me tirar da estrutura, ele vai me arrancar da igreja. Não tem problema nenhum. Inclusive, eu te levo a pensar em um outro ponto que é importante, que é Davi. Davi estava do lado de um ungido do Senhor, que era Saul. Só que daqui a pouco essa unção que era para abençoar se transformou em um exercício de vingança, de morte, de perseguição. Uhum. Davi um dia olhou e falou assim, quer saber de uma coisa? Melhor eu fugir daqui antes que Saul me mate. E assim, Davi várias vezes deu mostras a Saul de que Davi não era aquilo que Saul pensava. Só que Saul não mudou. E Davi fez uma opção, eu vou ficar longe porque senão ele vai me matar. Então vai aqui um conselho para você que me ouve, que me assiste. Se você perceber seu irmão no erro, ele pode ser o pastor da igreja. Exerça com ele aquilo que a Bíblia diz que deve ser exercido enquanto é seu irmão. Se terá resultado, ninguém sabe. Inclusive pode não ter, e é muito provável que não tenha. Sim. Mas você precisa ter certeza de que obedeceu à palavra de Deus. Segundo,
Se você perceber que por conta da sua postura está havendo perseguição, ameaça, risco para a sua integridade espiritual, faça o que Davi fez. Fique longe. Fique longe. Se esconda. Vá para um outro lugar. Vá viver. Davi foi viver. Pastor, mas foi para a caverna. Mas foi viver. Pastor, mas teve que se abrigar entre os inimigos. Mas foi viver. Então, eu falo que às vezes a gente quer fazer a mudança à força e não vai acontecer. Não vai. Então, assim, se você perceber que cumpriu o que Deus disse, descanse seu coração. Você já fez o que deveria fazer, que é obedecer a Deus. O resultado não é você que faz. Não é você que produz. Eu estava pensando, enquanto o senhor falava, eu lembrei de uma reunião que eu estive lá na igreja. Eu falei exatamente sobre isso. E falei sobre Moisés ali, quando Deus disse, olha, aponta para a rocha e ela vai sair água. Ele foi lá e espancou a rocha. E saiu água. Só que por conta daquela atitude, ele não entra na terra. Peraí, mas não saiu água? Saiu. Mas o problema ali não era o resultado, era a obediência. É isso aí. O resultado é com Deus. Agora, o obedecer é com a gente. Né? Aí é interessante isso. E eu também estava pensando, e agora foi a última reunião, eu falei sobre Paulo. Paulo disse, olha, combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Em outras palavras, eu terminei bem, eu guardei a fé. Mas peraí, vamos fazer um levantamento da vida de Paulo. Ele sofreu demais. E nem tudo que ele quis, ele escreveu para os romanos, porque ele queria um apoio para ir para a Espanha, né? Espanha. Lado ali. Ou seja, só que ele não foi. Por mais que ele quisesse, ele não foi. Em alguma das cartas dele, ele fala sobre o desejo de retornar, só que ele não retornou. Mas mesmo assim ele diz, eu terminei bem. Eu terminei bem, porque no percurso ali da sua trajetória, ele foi fiel. Né? Então, não é sobre o resultado, é sobre a fidelidade no percurso. Sim, né? Eu falo que o grande acerto do ministério é quando você percebe isso. Que você foi chamado para obediência, não para reconhecimento. Não para resultado. Não tem nada a ver obediência com reconhecimento. Existem homens e mulheres de Deus que serão tidas no céu como pessoas de grande valor, porque foram fiéis ao Senhor, vão ser chamados de servos bons e fiéis, mas que não tiveram o mínimo reconhecimento na terra. Então eu acho que a gente precisa resgatar isso, a obediência. Eu não preciso apenas fazer, eu preciso fazer do jeito que Deus quer que seja feito. E eu falo que a grande preocupação nossa deve ser essa. Eu fiz algo de acordo com o que Deus queria que fosse feito. Porque talvez você chegue no final e vai entregar para Deus um bocado de obras. Só que Deus vai dizer, todas as obras não tinham o meu selo de aprovação. Eu nem te conheço. Aí é complicado, amigo. Eu falei sobre isso aí. A gente precisa retomar esse cuidado. Eu falei para os líderes lá, eu disse, olha, não é sobre terminar o ano e vocês estarem aqui, terem dobrado o grupo de jovens, dobrado o círculo de oração, terem feito muitas células. E não é sobre isso. É sobre vocês serem fiel no percurso. Se a gente terminar o ano e tiver o mesmo número de jovens, o mesmo número de círculo de oração, mas se a gente foi fiel até o final e cumprimos com aquilo que era o nosso papel, a gente está terminando bem. Não, é até legal. Esse dia eu estava fazendo uma aplicação de uma realidade bíblica, né, para um contexto pastoral. Eu falo que se nós, pastores, fôssemos colocados por Deus numa circunstância semelhante à de Gideão, a gente entraria em crise. Verdade. Porque Gideão começa com um ajuntamento de 32 mil e termina com um ajuntamento de 300. E da perspectiva divina, cada eliminação era Deus se aproximando mais do resultado que Deus queria. E nós acreditamos que quando as coisas começam a mostrar decréscimo, é Deus se afastando do que ele quer fazer. Verdade. E com Gideão foi justamente ao contrário. Quanto mais Gideão perdia da perspectiva de números, mais Deus se aproximava do que ele estava querendo fazer com Gideão. Então eu falo que se nós obreiros fôssemos submetidos à mesma circunstância de Gideão, a gente entraria em crise. Porque todas as vezes que Deus resolve tirar coisa da nossa vida, a gente pergunta ao Senhor por quê. E não é porque eu quero saber o que Deus quer fazer. Eu quero que Deus me indique se há algum erro em mim que eu possa reverter o processo de perda.
Senhor, eu perdi esses membros porque tem algum erro em mim? Eu corrijo e o Senhor traz de volta e aumenta o número. Uhum. Então eu fico perguntando a nós, obreiros, e se Deus dissesse a nós assim, perca teu vice-pastor, perca teu líder de louvor, perca teu principal porteiro, perca tua principal liderança feminina. E a igreja que começou com 100, eu quero que termine com 30 esse ano. Se Deus fizesse isso com a gente, acho que a gente entraria em crise. Porque eu falo, nosso foco não está em obedecer a Deus. Nosso foco está em reconhecimento. E isso vai ser um grande problema para nós. E é algo que tem que ser tratado. Eu conheço um pastor que me olha quando eu olho no espelho e esse cara orou assim: Senhor, o que está acontecendo? Ó, me tira dessa igreja logo porque as coisas estão degringolando. E eu quero que esteja bem, mas eu não estou entendendo. Então, por favor, me tira daqui porque vai ficar bem com o outro. É interessante isso, você olhar para as coisas e você... Aí eu lembro de um pastor, eu gosto muito dos livros dele, ele falando sobre Jesus. Jesus tinha 70, tinha 2, né, lá na beira quando começou lá, Pedro e João, e daqui a pouco 70. E daqui a pouco vai embora todo mundo, daqui a pouco 12, ele olha para os 12 de vocês, não querem ir embora. É verdade. Então, cara, a gente precisa, Euquias, a gente tem que fazer esse exercício. E eu falo que para mim isso é maturidade de fé. Isso é maturidade de fé. Pastor Pablo, a conversa está muito boa e é impressionante como um assunto puxa o outro. E a gente vai crescendo nisso. Eu sei que o senhor está com um horário apertado e é sempre uma alegria muito grande também estar aqui, olhar para a minha direita e ver o Pedro ali, que acabou de casar. Eita. Com a irmã cantora Andressa. Olha aí. E ela está em casa, deve estar mandando mensagem. Aí vem logo, senão hoje isso aí. Você vai dormir no sofá. Não, e que não aconteça, né? Em nome de Cristo. Para não acontecer, então a gente vai colocar uma vírgula nesse bate-papo aqui. Porque senão eu que vou ter que receber lá no gabinete para tratar. Verdade, eu não quero esse problema na minha cabeça. Ó, pastor, vou conversar com o senhor, porque naquele dia lá... Passou do horário. Passou do horário e eu acabei tendo problema. Eu não quero esse problema para minha cabeça. Jamais. Mas, pastor, antes de nós colocarmos uma vírgula, deixa uma palavra para quem vai lhe ver. E essa palavra em especial, vou fazer um corte para poder... vou fazer um corte, porque geralmente as pessoas veem vídeos com menos números. Menos tempo, né? Então, deixa uma palavra para os jovens, para essa geração relacionada a essa questão do próximo mês, a questão do carnaval. Poxa, é difícil. Eu falo que aquela postura toda de congresso tem um misto de nervosismo ali que ninguém percebe, né? A postura, a impostação da voz, o ritmo é mais para controlar o nervoso do que... Quando o nervosismo foi embora, aí se preocupe. Não, aí eu falo tranquilo, falo de boa. Ou se preocupe. O brilho é para tampar o desespero. O pessoal fala, cara, você sua um bocado, né? Eu falo, cara, você não sabe o quanto que eu tô nervoso aqui. A língua estranha é pra disfarçar a falta de conteúdo, falta de palavra. Não, aí não pode. A palavra não vem, aí fala... não faça isso se você quer pregador. Mas a minha palavra para quem está acompanhando a gente é que você seja fiel ao Senhor Jesus. Eu penso que a nossa vida precisa ter como principal meta isso, ser fiel ao Senhor Jesus. Porque se eu for fiel ao Senhor Jesus, se eu agradar ao Senhor Jesus, não importa quem eu vá desagradar aqui embaixo. Agora, se eu desagradar o Senhor Jesus e for infiel a Ele, ninguém aqui embaixo vai conseguir mudar a minha eternidade. Eu vou ser julgado e vou ser condenado à perdição eterna. Então que você viva a vida para a glória de Jesus, para louvor de Jesus e fazendo tudo que Ele quer que você faça. Como disse Paulo, eu não vivo mais para mim, a vida que eu agora vivo ela para Cristo, né? Que isso seja o lema da sua vida, que o Senhor Jesus seja o centro da sua existência, e que em todo tempo você testifique de que Ele é o Senhor da sua vida. Eu gosto de falar sempre que a gente não pode falar de identidade sem falar primeiro de pertencimento.
Eu não posso dizer quem você é sem primeiro perguntar de quem você é. Então que você pertença ao Senhor Jesus de tal maneira que a sua identidade mostre para essa geração, para esse tempo, que você é do Senhor Jesus. E que os teus frutos testifiquem dessa sua decisão. Então fica aqui minha palavra a você. Busque mais obediência do que reconhecimento. Busque mais se parecer com Cristo do que satisfazer seus desejos. E se preciso for, recuse coisas que talvez aos olhos dos outros seja até algo normal e aceitável, mas zele, inclusive se for preciso, em acesso para estar mais perto do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor Pablo. Amém. Vocês que acompanharam a gente, olha, muito obrigado. O bate-papo foi muito bom, muito conteúdo, muita preciosidade foi posta aqui. E vocês que acompanharam a gente até agora, faz o seguinte, se não é inscrito, inscreve aí no canal, deixa aquele comentário que norteia os convidados que estaremos trazendo aqui. E também se inscreva no canal e compartilhe com alguém, para que esse vídeo possa chegar mais longe. Deus abençoe, fique todos com Deus. Pastor Pablo, obrigado de novo. Tamo junto. Deus abençoe. Amém. Como sempre, uma grande honra. Tamo junto. Um abraço. Amém.